Bem-vindo ao DWBRcast e hoje, Thaís, estamos aí de volta para falar sobre a primeira vez aí que a gente tá podendo falar abertamente sobre pirataria. Finalmente! Aqui nesse Aconteceu esse dia, chegou. É isso, todo mundo teve aí esse momento de pirataria Que delícia. pra ver esse episódio aí, Tirando dessa vez alguém- sancionado pela BBC. Tirando se alguém foi lá pra Londres, Não, né? eu tô falando, não, eu não sei do que você tá falando, eu tô falando de pirataria porque o episódio é sobre pirataria. Exatamente. Que outra pirataria você tava falando? Eu não Não- tava falando sobre quê? pirataria nenhuma, Não fora sei essa. de nada. Eu tô falando aí estritamente, unicamente sobre a pirataria contida neste episódio de Doctor Who, o episódio especial aí de Páscoa. tá bom? Legend of the Sea Devils. Exatamente, aí que trouxe não só Doctor Who de volta pras telinhas aí pelo mundo todo, como também trouxe de volta os Sea Devils, né? Depois de Tava muitos, sumido, tá sumido esse Devil, né? é. Décadas, anos, Muito décadas. muito tempo aí que eles não estão. Quem escuta aquele da BRCast sabe do meu clamor pela volta desses lagartos marinhos. Sempre. E foi legal, foi um bom presente, assim. Foi regado a pedacinho de chocolate aí, Com porque certeza. foi no dia de Páscoa. E foi Com legal certeza. ter essa galera voltando. E também, né, a gente sabe aí que ao final tivemos um gostinho do que tá por vir aí no especial de centenário da BBC, né? Que já será vai a ser. regeneração de nossa Diorizinha. Mas Mas não só isso. tem Calma, que coisa, calma, mas calma. Vamos falar deste especial de Páscoa. Sim, depois a gente fala, confabula um pouquinho sobre o que tá por vir, mas o foco hoje é aí Legend of the Sea Devils, então sem mais delongas, vamos aí pra 1807 revisar esse especial de Doctor Who. Vamos lá. É engraçado isso, eu não sei se proposital, muito provavelmente não, acho que foi uma coincidência fortuna aí. Piratas estão voltando à moda. Não sei Pois se é. você se ligou, porque eu lembro quando eu era criança. É uma trend, né? As coisas são bem cíclicas, né? Na cultura pop como um todo, né? Com certeza. Quando eu era criança, eu lembro que tinha coisa de pirata. Que era Isso. bem. Eu não vou conseguir lembrar nenhum exemplo. Então, já que era, qual era o exemplo? Não sei de cabeça. Mas eu lembro quando eu era criança, pirata era uma coisa que era muito. Tava em voga. Sim. E aí eu fui envelhecendo, aí eventualmente Foi arrefeceu. arrefecendo. Aí quando a gente tava ali em 2000 e metade de 2000, teve o lance dos Piratas do Caribe, que meio que reacendeu esse negócio. E aí arrefeceu de novo. De novo. E desde então, pirata é só uma coisa. Tava escondidinho ali. Que tá ali na cultura pop, mas ninguém liga muito. É. E é isso. E aí agora, ultimamente, meio que tá voltando à moda. A gente tem... Primeiro, a gente tem esse episódio que ele é todo baseado em cima de coisas de pirata. 1000% pirataria. De uma forma diferente, porque ao invés de a gente ficar naquele perímetro ali de coisas europeias e piratas ingleses, não sei o quê. Pra China. Exatamente, a gente foi pra Foi Ásia. legal, e é né? legal ver a pirataria nesse outro ângulo, No né? outro cantinho do mundo, Pois é. né? Mas de qualquer forma, a gente tem vendo aí ao longo da TV e tudo mais, a pirataria voltando. Então a gente tem aquele Our Flag Means Death, que é o do... Que tá bombando, né? Que eu ainda não assisti, Nós mas não assistimos. Mas é de Taika Waititi, então já vou tranquilo. É que a gente tem tanta coisa pra assistir na fila, né, menino? Pois Mas é. tá na fila, com certeza. Mas com é legal certeza. ver que, mesmo que inconscientemente, a ideia de curtir histórias com piratas tá voltando. Não, né? eu adoro. Eu sempre gostei muito de histórias com piratas. Acho que rende boas risadas. Sabe uma outra história piadas, com- né? E histórias leves, Também. divertidas, né? Nunca é Também. muito pesado. É. Geralmente tem um quê de... Sim. De diversão que eu gosto muito. Os piratas na vida real, a gente sabe que, né, não são as diferente. melhores pessoas do mundo, É mas na diferente. cultura pop, São a gente muito tem legais. piratas muito legais. Muito legais. Outros piratas muito legais também que nasceram ali em 2000 e pedrinha são os Gokaiger, né? O Sentai pirata. Exato. Que eles roubavam o tesouro Aí, do também, mundo e... lá do outro lado do mundo, tá vendo? Pois é, tá também tudo, asiático, tá tudo mas- acontecendo, cara. Mas enfim, piratas em Doctor Who também não são novidades. A gente tem piratas Não. aparecendo em vários pontos. Aham. Um dos meus favoritos é Doctor Who and the Pirates, ou do drama ali que tem música, o sexto doutor cantando pra caramba. A gente tem também aquele com a Amy, né? Com a Amy. Qual é o Ah, nome sim, daquele o episódio? Curse of the Black Spot. É mó legal! É mó legal eu também. lembro. Nossa, que delícia esse episódio. E aí, claro, né? A gente tem também vários piratas espaciais. A gente Isso. tem várias coisas com tipos de pirata, mas piratas náuticos não são novidade pra Doctor Who náuticos. também, de qualquer forma. Exatamente. E aí tivemos eles voltando aqui amarrados ao Sea Devil, o que faz um bate sentido, porque como o nome tudo já a diz, ver, né? Tudo a ver, com certeza. Inclusive, descobrimos aí que esse termo Sea Devil é meio pejorativo, né? É. Você chegar pro Sea Devil e falar, Sea Devil, ele vai te responder Ele não com... vai gostar. o parasita terrestre, rastejador. Landcrawler. Mas ele fala Earth Parasites também. Earth
Azard. pois é. Sabe por quê? Porque a Terra é nossa, você não tá entendendo. A gente tava aqui primeiro. Mais ou menos, mais né? ou menos. A gente não. Quem Não. tava eram os outros Homo reptilia, né? Que são os silurianos, que os são primos. Os primos terrestres. Os primos, O que me né? leva a esse questionamento, né? Porque a gente vê o capitão ali do Silurians falando, ou do Silurians, do Sidel falando Tiff, assim, né? falando, vocês são parasitas da Terra, rastreadores de terra, não sei o quê. Será que se ele estivesse vendo um Silurian, ele teria o mesmo tipo de rixa, De assim? reação, né? Porque a gente tá falando de um... A gente tá falando de um bicho que também é da terra, né? Pois não é da água. Não sei. Eu queria ver Fica aí a dúvida. esse embate. Fica aí a dúvida como ele de reagiria. primos. Como ele reagiria a um ao Silurian. siluriano. E falando em Silurian, isso é uma outra coisa legal também. Quando a gente teve a volta do Silurian na série moderna, com esse visual repaginado. Isso. Porque, né, se você pegar na série clássica, eles eram bem diferentes. Totalmente. E eu sempre fiquei meio na dúvida, tipo, putz, será que quando eles voltarem, se eles voltarem, né, com esse Devils, eles vão ganhar esse roupante diferente? Porque não é que eu não gosto dos Silurians atuais, né? Eu até curto. Eu gosto bastante. Mas eu prefiro os antigos. A gente tem a justificativa no canon do porquê que eles são diferentes, né? Sim, Tem tipos diferentes sim. de Silurians e tal. Mas a gente sabe que na vida real é só por conta de produção, que agora consegue fazer de um jeito diferente. Exatamente. A maquiagem talvez seja menos agressiva pro ator. Eu acho que tem a ver Mas, com enfim, isso também. Mas fiquei muito feliz que a gente teve o Silurian quase que saído da série clássica. Parece Sea recortar... Isso. Sea Devils praticamente saído da série clássica ali. Muito o visual igualzinho. muito parecido. Claro, né? Atualizado em certos pontos. Mas os A roupa prostéticos, não tá usando mais que delícia. a camiseta de telinha. É né? verdade. Tudo bem que a gente também tem outros Sea Devils na série clássica que não que usam não telinha. usaram, Mas, enfim, legal. Curti que o visual Eu gostei. ficou Não. igual ao antigo. Pra mim, o visual do Sea Devils tá muito, muito bom. Parabéns, departamento Parabéns, BBC. de props e Valeu afins. a espera? Podia ter sido menos? Sim. Podia ter sido antes, mas tudo bem. O Tib não trouxe. Tá aí os kudos. Eu tô há anos Tibs. pedindo os Sea Devils, né? Podiam ter adiantado um pouquinho, mas tudo bem. Mas tudo bem. A gente não reclama, não. Vai. E a gente tá lá no século XIX, né? 1807. Sim. A Tardes chega lá e aí já rola aquele... Não, pera, então, calma aí. Você já tá falando... Você tá Não. esquecendo da coisa que você gosta mais, que é a Cold Scene. eu sei, a Cold Scene. Teve Cold Scene, Você gente. tá vendo como a Thaís, ela reclama de Cold Scene a vida inteira e quando tem, ela faz pouco. Não, mas eu só queria dizer que, mais uma vez, eles erraram o lugar pra onde eles iam. Eles erraram a época, né? dessa Porque vez. a doutora fala que eles estão uns 400 anos errados. Deslocados, Só que eles já estavam de roupinha, né? Não, mas a gente E se aí? questionou isso, mas é porque parece que eles iam pra 1500 e pouco mesmo. Tanto que eles até vão. Depois eles vão. Então, beleza, eles estavam usando roupas tradicionais do local da China. enfim. Isso, exatamente. Mas antes da gente chegar na tarde, né, na Cold Scene que a Thaís deixou aí ao relento, mas a Cold Scene importante que a gente vê ali justamente a revelação do Sea Devil, né? Isso, a Que a gente estátua. tem a Madame Xing chegando, e aí ela chega naquele vilarejo, ela começa a garimpar ali aquela estátua do Sea Devil, que é um misterinho de uns minutos, porque quando ela chega tem aquele menino que fala, não vai. Pelo amor de Deus. Você vai destruir não a mexe. estátua do Diabo das Águas, não sei o quê. Diabo das águas. Aí ela... É porque ele fala Demon, ele fala Ocean Demon. Isso, Ocean Demon. Aí ela fala, não sei o que, ela começa a bater, e aí quando ela bate nessa estátua do Sea Devil, ele se liberta, que é justamente o chefe, né, o capitão ali deles. Exato. E aí no processo, porque ele tem aquela espada sinistra lá dele com o veneno do Sea Devil, o pai do rapaz... sabre de parece sabre de luz. Né? O pai do rapaz morre. E Morre. aí é justamente quando a gente vai já engatar na história mesmo, com a doutora chegando, com 400 anos de erro, e o Dan ali pagando de paspalho na mão da Yas, porque a Yas zoou ele, botou uma roupa de pirata de desenho de criança. Isso, eu vi tipo como um trote, sabe? O trote do cara você tá novo. chegando aqui agora. Então, só que não tá, né? Ela conviveu anos com ele no passado. Então... Eu acho que não é nem trote, acho que é assim, vou zoar meu amigo, sabe? Eu acho que sim. E o Dan, ele é muito naive, né? Ele é muito inocente, então ele acha que ele tá abafando, é muito engraçado. A pessoa que já viaja no tempo há mais tempo, tá falando no tempo há mais tempo, tá falando que essa roupa tá ok, né? E eu acho que ele tem um ganchinho, inclusive, que salva ele depois, então em tese ela ajudou. Tá vendo? Vai brincando. Eu acho que o Dan, né, a gente falou pouco do Dan. É puro por nós. Ele tem uma leveza e ele é divertido sem fazer esforço, entende? É que o John Bishop é assim, né? Ele sem fazer nada é engraçado. Então, e aí, assim,
Ele fala as coisas, o jeito, a cara que ele faz. É tão gostoso de assistir, né? Eu acho que foi uma adição muito boa pro elenco. Quando a gente tiver a virada aí do doutor, né? Doutora, enfim, provavelmente os companions vão mudar também. Vão mudar, porque infelizmente, né? Mas eu vou sentir muita falta dele, cara. A não ser que a teoria... Não, se mas sustente. aí teoria é louca. Não, pra quem nada não a ver. sabe, tem a teoria tá de que a teoria Dan de que o Dan é o doutor esse tempo todo. Vai que, se for isso, eu me retrato depois, mas eu acho bobeira. Se for isso... Não, nada a ver. Vou reforçar nada a ver. Calma, ele é um puta ator, mas prefiro que não seja, tá, gente? Não, assim, vamos fingir que nem existe essa teoria. Mas... provavelmente o ator vai sair e é uma pena, vai ser o mesmo efeito da Bill. Que eu gostava dessa, e a gente ficou que aí saudade da minha Bill refém Potts. de companions por anos, que a gente já não aguentava mais. Isso. E aí chega um companion novo e ele dura um ano só. É sempre assim. O companion, ou ele dura um ano, ou ele dura 300, 5. Essa é a regra, não existe meio termo. termo. Tá aí pra provar, né? Que tá o run da doutora inteira. A Yas é a companion que ficou do começo ao fim com a doutora, né? Pode crer, né? Da primeira à última temporada, né? Haja paciência aí pra uma aguentar a outra, né? Porque tem isso também. Isso é, além da toda a pirataria e demônio marinho e blá blá, esse episódio também é muito escorado aí na relação, escorado de uma forma boa, né? Mas escorado na relação da doutora com a Yas, né? Porque essa conversa ficou em aberto, né? Essa conversa começou ali no especial de Ano Novo, no Eve of the Daleks. Há quem diga que essa conversa começou há muito tempo, mas a doutora só começou a se tocar agora, né? Né? A gente vê um desenvolvimento deste relacionamento agora, já puxado pro lado romântico / amoroso. Romântico é sempre amoroso, não? Romântico, amoroso, enfim. Sim. Elas estavam indo no encontro no fim. E o Dan, tadinho, né? E ficou lá, né, a vela. E que ainda não acabou, né? Acho que a gente ainda vai ter um certo development disso no último episódio. O episódio acaba com elas meio que num datezinho, ali na boa. Sim, eu acho que todo episódio foi um grande date pra elas, foi o que você falou. Tanto que tem uma hora que elas saem e tal. Eles deixam o Dan pra trás. Que demais isso. O Dan lá, né, ele foi capturado pela Madame Xing, e junto com o menino, né? E a doutora fala, não, a gente tem que voltar lá em 1500 por causa do navio lá, né, do Jihal e não sei o que lá. Ai, mas você vai deixar ele aí? Ela, ele se vira. Rapidinho. É rapidinho, a gente volta pra quando a gente saiu. Isso é um perigo, né? Isso Mas calma. Muito perigoso. Fiquei nervosa. Vamos falar dos eventos na ordem aí. Eles chegam, né, nessa ilha, nesse povoado, vilarejo. Local, E aí, né, eles vêm que estão na época errada, eles saem pra explorar, como é o padrão de todo começo de aventura. E eles chegam justamente nesse lugar aí onde teve a morte do cara. E a doutora analisa que ele tá assim por causa do veneno do Sea Devil, né, que eles carregam. Isso. E nessa ela já encontra a Madame Xing, ela dá aquela fangirlzada dela de personagem histórico. Meu Deus! Minha rainha pirata, não sei o quê. Mas aí, enfim, tem todo o mistério do Flor de Lamar, né? Isso. Que esse era o principal motivo do porquê que a Madame Xing tava indo lá garimpar a estátua do Sea Devil, que era pra tentar achar o que ela precisava pra encontrar esse tesouro. Todo pirata atrás de um tesouro, né? Claro. E a gente vai descobrir mais pra frente que, na verdade, essa motivação dela não é uma motivação egoísta, né? Ela tá tentando pegar esse tesouro do Flor de Lamar, que é esse navio, pra poder reaver ali tanto o crew dela, quanto a família e tudo mais, os filhos. Que tem 3 e 6 anos, respectivamente. Pois né? E aí, enfim, é isso. Ela tem esse navio dela, que só tem ela, não tem mais tripulação, e por isso que ela tá lutando pra tentar pegar a tripulação de volta. E a doutora, ela entra meio que nessa de investigar, e até pra poder descobrir onde é que tá o Sea Devil, porque eles têm um embate ali com o Sea Devil antes também, né? Claro. Quando eles ainda estão ali na galera deles, tipo, a Madame Xing, o rapaz, o menino e os companheiros da tarde da doutora, eles chegam a encontrar esse Sea Devil, e ela fala assim, meu Deus, um Sea Devil. Aí tem que ele fala, você é a rastreadora da Terra e tal. Eles têm uma discussãozinha ali e aparece o navio dele, que é tipo um holandês voador, né? Incrível. Um navio todo ferrado que flutua. Ela fala, peraí, mas desde quando existem piratas Sea Devil no século XIX? Aí ele fala, desde mim. E ele pega e vai embora. E aí que começa, né, enfim, toda a trama da investigação, que é legal. A gente tem, isso já é meio que padrão, né, no Doctor Who como um todo, da gente ter o time se separando. Isso, né? Sempre fica alguém pro lado, outro pro outro. Só que dessa vez, é o que a Thaís estava falando, foi uma separação intencional da doutora. Ela fala assim, vamos deixar o Dan aí. Eu, na hora, eu falei, cara, meio dick move da doutora, né? Porque
Tudo bem, eu entendo que ela tá com a Yas e tudo mais, e ela pode voltar pro segundo que ela saiu. Apesar de que a gente sabe que o doutor não é muito confiável em relação a isso, mas tudo bem. O doutor não, a Tardes, né? Não, a habilidade da doutora de dirigir. Também, né? Tudo somado. E a Tardes junto. E a Tardes junto também. Se ela não quiser, é um não perigo, volta, não. É um perigo, assim. Ela podia ter perdido o Companion ali, mas é que a Madame Xing também não era uma pirata má. Eu acho que é esse o lance. Não. Se fosse um pirata mais clássico, talvez o Dan tivesse morrido, porque ele fica prestes a morrer, entre aspas, né? Porque ela... E assim... Mas ele mesmo usa a própria inteligência pra se safar e virar uma equipe ali de última hora da Madame Xing junto com o menino, né? Dito isso... Por causa do Kraken do Mar, né? Tem o Kraken do Mar ainda, que é a arma secreta do Sea Devil. Eu gostei muito. Mas tem uma... Também... É o Roshan. É isso. Maravilhoso. Eu tô falando que foi um dick move da doutora, mas... Vou deixar claro aqui que isso não é uma exclusividade dela, que, porque se fosse um doutor, você não teria falado. Não, teria também. Talvez, se ele tivesse feito, eu teria falado eu teria falado que... Talvez não, com certeza. Se ele tivesse feito, eu teria falado que ele foi. E o doutor tem... Como ele fez várias Exatamente. vezes já. Ele tem no histórico aí de mais de 50 anos de série, quase 60, que o doutor, ele é meio cuzão, independente da versão, ele dá uns vacilos com os companions, sendo homem, Sarah sendo mulher, Jane. Eu só vou dizer aqui. Sarah Jane, ele não deixou com pirata, né? Não, mas deixou em outro lugar. O doutor, ele não é... Ele vacila às vezes. Ele dá umas pisadinhas Mas, de novo, isso foi um vacilinho na moral. Foi de boa. Não é maldade. É só falta de atenção. Mas aí ela largou ele ali, aí foi investigar com a Yas a parada. Aí tem aquela cena bonita ali do fundo do mar e tal. Do fundo do mar. E aí ela manda Amei essa cena, gente. Eu não sou um date tão ruim, né? Ah! E aí, aí você pensa, caraca, ela dispensou o cara com uma pirata só pra poder ter o date com a namorada. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Não, ela aproveitou a janela de oportunidade. Sim, porque o Dan tinha sido capturado. Ela precisava voltar no passado pra ver onde tava o navio do cara. Porque isso. Então, muita gente ficou... ornou uma coisa com a outra, entendeu? Sim, muita gente ficou nessa dúvida de, mas... O que afinal ela foi fazer em 1500 e pouco, qual a motivação, e a verdade era essa, foi né? Porque achar o navio. Ela tava indo procurar os ouros ali do Flor del Mar, e ela acha, elas param dentro do navio, né? E realmente o Jihal tá ali com a tripulação dele, e ele tá sendo atacado pelo aquele mesmo Sea Devil. Muito interessante essa parte, inclusive pra mim é a parte do episódio mais interessante. Porque eu gostei muito do design do navio ali por dentro. Sim. O que os Sea Devils fizeram com o navio... que a gente descobre depois, apesar que tava meio dando pra notar. Quando apareceu aquele navio, quando ela foi pro passado, eu cantei a bola. Falei, quer valer que o navio que tava lá flutuando do Sea Devil é esse... o mesmo. Repurpose. E foi exatamente isso. E eu gostei muito do design de produção dessa parte. É tudo meio azul, meio verde, meio mar, muita meio coisa água. Fantasma, né? A versão do navio... Muito lindo, eu achei. A versão do navio em 1500 e pouco, ela não é assim. Ela é toda direitinha. É um navio mesmo. Foram os Sea Devils que... Remodelaram. Redecoraram. Sea Devils usaram o navio. Né? Exatamente. E o cara tava lá em suspensão durante todos esses séculos, né? Porque o lance é que lá em 1500 e pouco a doutora descobre que ele tinha feito um acordo com esse Sea Devil. Fez um acordo com o demônio. Com o demônio. Isso. E aí, né, o Sea Devil, ele... Dá pra ver que ele odeia terrestres, né? E aí ele fala assim, você acha que eu ia me aliar mesmo a um terrestre? Fala tal? Sério. E ele aparentemente mata o Ji-Hoon, né? Enfim, aí a doutora vai embora e ela fala, beleza, eu já vi o que aconteceu aqui, eu já sei onde tá o navio. É só eu pegar a Tardes e viajar só no tempo com ela e não no espaço. No mesmo que eu vou parar exatamente onde eu tô. Só que ela para debaixo d'água, no meio do nada. E aí a Yas fala, será que a movimentação do mar não moveu? Ela falou, não, a Tardes tá falando que é aqui. Ele só não tá aqui. E a gente descobre o que é. Ele, na verdade, tá submerso, ele tá embaixo de um chão do mar, né? De areia, sei lá. Que é justamente onde tem esse Kraken chinês aí que a gente falou. É o Hua Shen. Isso. E a gente descobre que ele é meio que o cão de guarda ali do Sea Devils, que estão com esse navio. Que é o mesmo navio repurposed. E aí a gente tem o chefe dos Sea Devils, ali rola um embate entre ele e a doutora, que a gente descobre que ele tá atrás da famosa Keystone. Isso. Esse é o objetivo do Sea Devil. Porque esse Sea Devil, ele é o vilão clássico, no todo sentido da palavra, porque o plano dele é muito de vilão de filme clássico mesmo, de eu vou derreter as calotas e vou inundar o planeta e vou tomar o planeta pra... água, né? O planeta é deles, né? Não dos terrestres. Isso, né? exatamente. Até porque, olha, eu não tô comprando lados aqui, mas a Terra é muito mais água do que terra, né? Então, vai que os caras estão certos, né?
Eles podem até falar, então, gente. Vamos o dividir. Caso é mais nosso. Faz assim, vocês controlam só os pedaços de terra e eu controlo os pedaços de água. Aí ele vai ganhar, né? Pela quantidade. Mas enfim. E aí ele tá atrás dessa Keystone, né? Tem todo os diálogos com a doutora e tal. E fica nesse lance de onde está essa Keystone, o que ele vai fazer, como ele vai descobrir. E a doutora e a Yas, do jeito delas, conseguem descobrir o que tá meio que... É como se fosse ali o tesouro desse capitão, que é o que ajuda ele a fazer as coisas, a procurar. Tudo que é justamente o cara. É o Jihao lá, que é o... É Jihao, né? Eu confundo muito o nome. Ele tá em estase. Ele deixou o cara preso em estase desde 1500 e pouco. Isso. E é meio creepy, porque ele tá meio sofrendo. Ele tipo, minha tripulação, me deixa morrer, não sei o quê. Horrível, né? E a doutora, esse cara vai virar um aliado ali de última hora e ela vai fazer meio que o bando de piratas dela, né? Que é ela, a Madame Xing, o Jihao, mais o garoto ali o Dan e o menino da vila e o menino da vila. Menino da vila! E a Yas. Né? E enfim, eles vão conseguir descobrir onde tá a Keystone, porque a doutora tá nesse pleito de não, eu sei onde tá a Keystone, você não pode me matar porque eu adorei porque isso. Eu sei onde tá. E aí isso meio que enrola o Sea Devil um tempinho, mas depois ele descobre, ele fala assim, olha, eu sei que você não tem ela. Como é que você sabe? Porque o bicho gigante farejou e viu que não tá lá em cima. Aí ela fala, pô, sério que foi o cachorro, o farejador que me dedurou, né? Me entregou. Que é justamente o que vai fazer ela se juntar com a equipe da Madame Xing, né? Isso. Porque a Keystone tá lá. A gente vai descobrir que a Keystone era uma coisa passada de geração em geração do garoto. O garoto, ele é um descendente de um dos homens lá do Ji-Hoon, lá em 1500 e bolinha, né? Isso. Então, a gente não sabia até então o que era a tal da Keystone. É justamente essa pedra laranja, né? Porque enquanto tudo isso tá acontecendo com a doutora e a Yas e tudo mais, ao mesmo tempo eles foram invadidos ali pelo Kraken, né? A Madame com o Dan e o menino. E ela tá tentando navegar e as coisas estão tudo fora de lugar, porque tem todo esse lance do... o lance magnético, é verdade. Geográfico, etc, etc, que os Sea Devils estão mexendo na Terra. Então a bússola dela não funciona. Aliás, adorei o design da bússola verdade. antiga dela. Isso é uma coisa que a gente não falou. As estrelas mudam de lugar, né? Tem uma hora legal. que a Madame Xing, ela tá tentando se orientar, né? E a bússola tá louca e ela olha pro céu pra tentar fazer leitura vai ter que ser pelas estrelas mesmo. E as estrelas estão se movendo. Isso. E mais cedo no episódio também, numa hora que a doutora tá jogando umas pedrinhas na água, as pedras são atraídas. Então tá errado. E ela até fala, putz, tem a ver com os polos magnéticos, tem uma coisa puxando e tal. Isso. E isso tá dentro do plano do Sea Devil. Claro. Porque o que ele quer fazer, e eu não acho que isso foi... É o liquidificador, né, do mar. Na verdade, não é nem isso exatamente, é porque eu acredito que isso foi intencional, porque o plano do Sea Devil aqui é inverter a polaridade da Terra, tipo, dos polos. Isso é muito homenagem ao Terceiro Doutor, né? Com certeza. Mas, enfim, aí ele... É isso que ele quer fazer, né? Por isso que as coisas de imã tá tudo maluco, porque ele tá mexendo nisso. Isso. E o plano dele, né? Como a gente já falou, o plano dele é justamente inverter isso na Terra, o que vai derreter os polos, o nível da água vai subir e eles vão conseguir... E eles vão dominar o mundo. E vão dominar a Terra, que agora vai ser chamada Água, né? Isso, planeta Água. Exatamente. Na verdade, a resolução do episódio acontece bem rápida, né? A gente teve um especial que não durou nem 1 hora. Eu senti esse ritmo um pouco acelerado. Tipo, aconteceu, de repente, resolveu. Acabou. Porque o lance é o seguinte. Aí nossa, que rápido. Quando eles descobrem ali o lance da pedra, da Keystone, né? Uhum. A gente vai ter umas cenas de ação. A gente vai ter, tipo, a tripulação de Sea Devil do capitão com a tripulação... Entre aspas, a tripulação da doutora, né? A galera, os companions todos ali. Tem luta de navio, tem a parada toda. Mas espadinhas. As cenas de ação são bem legais. Eu gostei também. Tem a cena lá do ganchinho do Dan desviando a espada com o ganchinho dele e tudo mais. É legal. É bem legal. Mas é tudo muito rápido. Foi o que a Tess falou. Muito. Esse episódio, eu não sei, de verdade. Assim, eu pisquei e acabou. Eu acredito que tenha sido alguma coisa de edição. Tem muito cara de que a edição deixou ele acelerado. Porque eu acho muito difícil eles terem gravado algo tão rápido assim. Eu também acho. Deve ter tido corte, sabe uma coisa que meio que mostra pra mim que foi uma edição feita pra ser com pace mais rápido? É uma coisa que eu acho que eu nunca tinha visto em Doctor Who assim. Uns fade-outs do nada, tipo, acabavam, tipo, como se fosse que ia entrar um intervalo, né? Só que o Doctor Who não tem intervalo, isso que é bizarro. Ficou esquisito. E assim, mas beleza, tem uma vez, vamos supor que tivesse sido intervalo.
Ah, tem um intervalo, então tem uma feidada, né? Não, acontece umas 3, 4 vezes. É. E é meio que... eu entendo que é pra dar, tipo... Olha, encerramos esse bloquinho de narrativa aqui. Ok. Só que isso faz tudo parecer que tá muito corrido. Também achei. E assim, e até, de novo, porque parece edição. Porque a gente tem ali... Vamos voltar no começo do episódio. A hora que a doutora chega com a tarde e tal. E aí, quando ela chega na ilha... Ela já tá falando com a Madame Cheng, você é a Madame Cheng, não sei o que. Elas explicam rapidão quem é ela, historicamente falando. Aí chega o Sideva, não sei o que, e a Madame Cheng já tá do lado deles. Não, aí chega o Sideva e já tem uma armadilha preparada. Exatamente. Sendo que a gente vê a doutora chegando, como é que ela teve tempo de preparar uma armadilha, Não, mas sabe? aí a gente até consegue estender que ali é um negócio de carga e descarga, então sempre tem esse negócio, mas, por exemplo... Mas é rápido a gente até brincou quando tava assistindo. Se fosse uma série clássica, seria um episódio inteiro só pra ele pensar e usar aquilo ali. Isso. Se fosse em outro episódio da Era Moderna, né, qualquer outra era que não seja da Jory, a gente teria ele pelo menos olhando, teria alguma coisa na edição que ia indicar que ele viu e pensou rapidamente em fazer, mas não ia ser tão rapidamente mostrado. Não sei se estou conseguindo fazer isso. Claro. Não, ia ter mostrado ela tendo a ideia, né? E por isso que eu acho que isso é uma parada de edição mais do que qualquer coisa. Também acho. Porque... Pô, narrativamente falando, fica louco isso, fica muito acelerado. Às vezes o Tibi não falou, eu quero 1 hora. A BBC falou, não vai ter 1 hora não, vai ter só 40 minutos. 47. Aí ele falou, então vamos dar uma diminuída aqui. Eu realmente acredito que foi isso. Assim, esse episódio ele foi feito... De repente até solta uma versão estendida pra um DVD, de repente, não sei, pra um cara. Blu-ray, né? A impressão que eu tenho é que ele era, tipo, originalmente pensado pra ter aí em volta de 1 hora, 1 hora e pouquinho. Sim. E ele foi cortado pra 40 e poucos minutos. E isso fez essa impressão de, meu Deus, eles estão correndo com o assunto. Com certeza. Bom, enfim, né? A coisa ali se resolve por conta da Keystone. Se resolve porque eles matam o capitão, né? Isso. Acontece que o Ji-Hoon, ele é... Eu ratei porque eu realmente esqueci que são muitos nomes diferentes. Tem Ji-Hoon, tem Hua Shen, tem... Ai, é difícil. Ji-Hoon. O capitão antigo lá. Cadê o Duolingo pra aprender chinês? Pois é. Enfim, o Ji-Hoon, ele tá ali, ele tem essa sede de vingança, porque, querendo ou não, o Sidevil roubou a vida dele. Ele fala assim, que a doutora tem uma hora falar, você não precisava ter matado ele, né? Porque vai chegar num ponto que o capitão cai e ele empala o capitão e mata. Ela fala, pô, você não... Aí ela fica meio séria. Ela fala, você não precisava ter matado, né, ele. Aí ele fala, não, precisava, ele me matou, ele roubou minha vida. Eu tô pegando o que é meu de volta. E aí fica esse clima meio estranho entre eles dois. Pesadinho. E, enfim, a doutora, ela, depois que tem esse lance, não acaba tudo do nada. Não. A doutora vai no que seria aquela sala de máquinas ali deles e ela vê que ela vai precisar meio que segurar um cabo no outro pra poder acabar com o plano dele e, enfim, explodir o navio e tudo mais. E aí ela ia se sacrificar, mas o Ji-Hoon fala, não, ó, beleza, deixa já comigo. Eu não era nem pra eu estar aqui. Eu tô dissituado, né? Eu tô dissituado, eu não tenho mais nada, vai você com a sua galera. Eu que tô fora do meu tempo, né? E eu fico aqui, eu fecho esse ciclo. Eu acabei com os caras que acabaram com a minha vida e é isso. Fechou. E essa maldição não vai seguir pra frente, o meu navio não vai continuar sendo canibalizado e tal e tal. Isso mesmo. Ele se sacrifica, beleza... Problema resolvido. Eles, como todo bom pirata, porque a doutora já tava fazendo um thriller de pirata, eles antes de explodirem o navio, né? A doutora cata todos os tesouros ali do Flor Del Mar e dá pra Madame Cheng. Sim. Porque afinal é a quest dela. Porque é o que ela precisava pra liberar a crew, que aliás, nunca vimos. Não, tudo bem. A gente acaba não vendo os filhos, acaba não vendo, né? Mas ela ganha um filho. Isso verdade. É legal. Porque o rapaz ali, qual é o lance? Como o pai dele morreu nas mãos dela. Não foi nas mãos dela, foi por ação dela, né? Indiretamente. É o que ela fala, você é minha responsabilidade agora. Aí ele abraça ela, você vê que ela é uma rainha pirata, a gente imagina que ela seria talvez até meio malvadona, mas ela é de boa, assim. Ela é dura, mas ela sabe ser mole quando precisa também. Ela é durona, mas ela solta um sorrisinho de vez em quando, né? Ela dá uma brincada, fala assim, não faz isso de novo, não sei o quê. É legal. Eu gostei e ela tá muito podre de rica agora. E, inclusive é muito legal, porque ela fala... Tá com a vida que pediu a Deus. Ela fala assim, como é que eu vou justificar que eu consegui esse tesouro? Como? A doutora fala, diz que você matou um ser mítico e pegou. Ela falou, ninguém vai acreditar nisso. Ela, sim, mas todo bom mito, né? Toda boa lenda é feito disso, né? Dessa coisa que a gente sabe que não é tão crível, mas a gente sempre se pergunta do tipo, será? Como será que aconteceu, pois né? Tipo, a gente tem, por exemplo, um bom exemplo... São as mãos da doutora aí, ó. Não só as mãos da doutora, né? Mas esse lance de que intervenção quem da conta doutora. um ponto aumenta um conto. Quem conta um conto aumenta um ponto. Exato. Por exemplo, a gente tem coisas que a gente nunca sabe se
é exatamente como é, se existiu ou não, tipo, o Rei Arthur. Porque ele era... Tudo que a gente vê de registro... O Robin Hood, né? A gente nunca sabe se é real, se é inspirado em alguma coisa, se é mais fantasia que qualquer coisa, o que da história foi ganhando peso com o tempo, Novas pinceladas, né? Nesse caso tudo é verdade, né, aparentemente, mas... Até o craque. É porque a gente viu, se a gente não tivesse visto, quem sabe. E é isso. E aí vamos fechando aí as resoluções sentimentais do coração. Primeiro a gente vê o Dan ligando pra Diane. Lembram dela, da Diane, Sim. gente? O crushzinho de Dan. A que dá um pé que nele, deu aquele, né? Chega pra lá e falou, não quero não. Aí ele vai lá, liga. No momento que ele ligou pra ela, eu já falei, amigo, se valorize. Cara, pra que isso? Né? Tem muitos peixes Toma no vergonha. mar. Olha só, muito bom. Só que aí me surpreendi, porque a menina Diane disse que também tava com saudade. Não, é mais doido ainda, porque eu falei, liga. Eu acho que tem coisa aí, inclusive, porque assim, ele tá se preparando pra ligar, na verdade. Ele não ia ligar. E aí ela liga. É isso. Aí ele fala, nossa, que estranho. Ela fala, que eu senti vontade de ligar. Pensando em você. Eu não sei. Eu não sei. Pode ser aí. Às vezes é só amor. Às vezes é o poder do amor aí juntando ele de novo. Às vezes ela se arrependeu. Pode ser algo simples. Mas, cara, eu não sei. Porque, ela tem esse lance que ela ficou presa lá no lance do Flux um tempão. Ela ficou bolada. Aí ela largou ele. Aí agora, do nada, liga pra ele. A gente sabe que vai ter... Agora, nesse especial da BBC, a gente sabe que vai ter volta de personagem aí que controla a mente dos outros. Sim! Você acha que já pode ter... Eu não falo quem ainda, mas uma pessoa envolvida? Eu não sei, cara. Eu não sei se é alguma coisa pra tentar atrair a doutora pra um ponto certo. Você e aí já tá ele seria... lá na frente, não sei, menino. eu fiquei meio desconfiado, assim. Sério? Não sei. Mas pode ser só coisa da minha cabeça também. Eu não fiquei... Não, mas não é impossível. Vindo da pessoa que a gente tá pensando, né? Que apareceu ali no trailer, que a gente vai comentar. Enfim, a gente tem essa cena do Dan com a Diane. E também temos uma cena final na praia de Tasmin, né? Não foi só aquele lance do date, teve mais coisa, né? Ao longo do episódio a gente teve inclusive um momento que teve vários momentos. Elas estão naquela sala do maquinário e aí do nada esse assunto vem à tona, né? E aí na verdade a doutora fala assim de novo, esse lance do, eu não sou um mau encontro, né? Bad date e tal. E aí o clima fica meio assim, tipo, puta, por que você tá falando isso de novo? Se não é pra ter nada. Aí ela fala, sabe? Se não fosse tudo tão complicado, seria você. Ela fala isso claramente. Você é minha pessoa favorita. Ela fala do mundo, isso, você é uma das pessoas mais importantes que eu já vi. Você é tão especial. O que eu sinto por você é tipo o que eu senti pela minha esposa. E aí ela fala, você como você é casada? Ela fala, eu era um homem diferente e tal, não sei o quê. Depois eu explico. Mas, assim, não tem nem interpretação aberta, assim. Não existe mais isso de, elas são só boas amigas. Tipo, claramente tem um relacionamento amoroso entre elas duas. Claramente a doutora quer algo, mas não consegue. Só que aí é aquilo que a gente sempre fala, né? Cada versão do doutor é uma coisa completamente diferente, né? Sim, claro. E tem algumas versões que tem esse lance de a maldição dos Senhores do Tempo, porque eu vivo mais que vocês e vai ser tão triste quando você for... mais ou menos essa é a pegada da doutora. A gente tem o Thanos fazendo isso, a gente tem a doutora fazendo isso agora, mas também tem versões do doutor que não estão nem aí pra isso, entendeu? Chutaram o balde. E eu acho assim, às vezes você tem que se permitir chutar o balde um pouco, saca? Tipo, beleza. Eu vivo infinitamente mais... Você tá falando que o Thanos falou isso, mas ele bem teve um romance com Rose, né? Exato. Mas assim, tinha ele esse lance... permitiu. Mas ele ficava batendo essa tecla da maldição dos Senhores do Tempo e tal. E eu acho assim, tudo bem, é o dilema do vampiro, né? Eu vivo pra sempre, você não. Dilema do vampiro. Mas, cara, se eu fosse a doutora nesse caso, é assim, porra, eu tô apaixonado por essa menina. Ela tá apaixonada por mim. Vamos fazer o seguinte? Vamos aproveitar vamos tirar um tempo sabático que a gente tem. Eu vou estacionar minha tardes ali. A gente vai viver uma vida normal. Olha lá. De pessoas normais. Vamos fazer a nossa vida. Daria, hein? Vamos fazer uma família. Vamos adotar uma criança se a gente quiser. Isso. Não importa. Vamos viver a nossa vida lá normal. Em Sheffield. Deixa. A Yas vai envelhecer. Ela vai ficar velhinha. Eventualmente ela vai falecer. E aí a doutora pega e fala, olha, legal. Eu vivi a minha vida inteira com ela. Uma vida inteira dela amor, com ela. Exato. Eu vivi esse amor ao máximo. Vou voltar. Tchau. Acabou meu sabático. Eu sou imortal mesmo. Imortal não. Entre aspas. Eu vivo pra caramba mesmo. Entre aspas, né? Porque assim, pro Senhor do Tempo, eu tô jogando um número escrotamente alto, que a gente sabe que ninguém vive tanto assim mesmo. Porque a IA já tem 20 e tantos anos, então ninguém vive até 120 e poucos anos, mas a doutora ia estar gastando o quê? 100 anos da vida dela? 100 anos pro Senhor do Tempo não é nada. Não é nada. Mas, e pra Yas é uma vida, Depois então... que o Capaldi quebrou tudo naquele episódio lá, milhões de anos passaram. Então assim, cara... Ela ia viver e, sabe, não precisa desse peso assim, é tão complicado. Tipo, não é tão complicado, entendeu? Vai ser feliz. Eu também senti isso, né? Ela fala assim, só pra te explicar.
só pra não te deixar no vácuo e só pra te dar... Eu te devo uma explicação, é mais ou menos isso, né? Ela não fala essas palavras. O que vindo dessa doutora já é muito, né? Porque ela guarda muito. Ela guarda muito, ela é muito fechada. Só que ali ela se permite, ela fala, seguinte, eu não consigo ficar com ninguém, toda vez que eu tento me envolver, não dá certo, eu não consigo. Então, assim, eu realmente queria muito, mas não consigo. Não e ela fala uma frase muito bonita que ela fala assim, I wish this could go on forever. Eu gostaria que isso durasse no pra final, sempre. Né? Na hora que elas estão na praia, ela faz o desejo disso aí. O que é um perigo também, né? Porque vai que ela fala isso e ela fica presa numa time bubble, né? Dar, né? Eu achei muito bonito o fato dela se dar ao trabalho de falar pra Yas isso. De sentar com a Yas, sem pressa, sem ser no meio de um pega pra capar, de um quebra-pau, assim, tipo, vamos sentar aqui e vamos conversar. E, tipo, foi bonito. Eu acho que foi feito de uma forma muito delicada, muito cuidadosa, né? E eu tô, assim, triste, porque a gente sabe que ela vai regenerar. Então, por mais que ela se abra pra esse romance, vai durar muito pouco, né? Ou, sei lá, às vezes a gente entra no próximo especial... Elas tendo vivido tudo isso, não sei, ou pelo menos um pouco. No que a gente tem do trailer já do Centenário, já vamos falar disso logo. Já tá bem tem uma próximo, parece que é imediato, né? Mas tem uma hora que a doutora parece que está regenerando. É um bait, aquilo é um bait, com certeza. It's bait. Aquilo com certeza é um bait. It's bait. Ela tá brilhando e tal, a gente não sabe se é fob watch, a gente não sabe se é regeneração. Vocês lembram do relógio? Mas ela tá gritando o nome da Yas. Então, assim... Isso. Eu acredito que, independente dessa ser ou não a versão real da regeneração, vai que a regeneração não é exatamente esse momento, é outro. Não vai ser, não, vai ter esse momento de tipo, putz, agora comecei a me abrir, eu vou perder essa menina. Porque, por mais que eu continue sendo eu, sou um eu diferente. Não vai ser a mesma, né? Não vai ser a versão 13 de minha personalidade. Exato. Não vai ser esse eu que se apaixonou por ela. É triste. E não só isso, né? Existem rumores, e pode ser que se concretizem, de que Yas pode morrer também nesse episódio. É verdade. A gente não teve a baixa aí dos Companions, né? Céu. Então tem muita coisa tirando a Grace, que não chegou nem a ser Companion, tadinho. Isso. Então a gente tem ainda o Dan, a gente tem a Yas e a Doutora. E neste trailer nós vimos também quem? Várias pessoas maravilhosas. Já parando aí. Já falando agora. Isso já não é mais sobre o episódio. Já é sobre o trailer. Acabou o especial. Ao fim do episódio, a BBC soltou o trailer. A gente sabe que no especial do Centenário da BBC, além da regeneração da doutora, nessa última aventura dela, ela vai ter o time TARDIS dela, né? Yas e Dan. Isso. Não se tem confirmação nem se o Graham, nem se o outro menino volta, o Ryan não se sabe. Mas sabemos que o Graham filmou umas coisas aí, né? É o que dizem, né? Vamos ver. Vamos ver. Mas a gente vai ter o time TARDIS padrão, mas aí a ajuda de Kate Stewart, a filha do Brigadeiro. Ace McShane, aquela que também te fala há anos que é de volta, Ace, uma das nossas companheiras favoritas. Beijo, Sofia. E Tegan Ivanka, também, companheira do Quinto Doutor. Jenna Fielding. E elas estão falando ali no trailer, é bem claro elas duas discutindo, elas aparecem, ela fala, eu não vejo o doutor tem 40 anos. Aí a Ace fala, pra mim são uns 30 e tantos, tá na casa dos 30, né? Isso. E elas vão estar ali meio que nesse fronte de defesa. Amei, elas estão com metralhador e tal. Quero muito. Do outro lado, quer dizer, ou não, né? Porque às vezes o mestre ajuda. Temos o mestre já o mestre Sacha Dhawan sem barba. Sem barba não deu certo. Não ficou. Olha, eu sou um cara, eu sou um usuário de barbas. Sacha, eu defendo muito esse lance que dependendo do desenho do rosto do homem, e eu me incluo nisso, sem barba é estranho. Sem barba a cara fica parecendo um dedão, fica liso. E esse é o caso dele. Ele fica muito esquisito sem barba. Muito estranho sem barba. Mestre dedão. Volta a barba. Sério, Sasha, volta, é melhor. De homem pra homem que precisa de barba pra desenhar o rosto. Volta, amigo. Sasha, você é um homem bonito. Com barba. Sem barba é só um cara estranho. Não gostei, mas enfim, mas ele volta aí. Vai voltar, não sabemos de que lado, se é da doutora ou contra, mas nas cenas em que ele tá aparecendo, a Yas está com ele. E aí a gente volta lá atrás, quando a gente tem o primeiro episódio com esse mestre novo, quando ele tá se disfarçando ainda do espião lá. Isso! Ela, né, a Yas e o mestre têm uma sincronia muito boa. Exato. Eles se dão muito bem. Você lembra até daquela teoria que a Yas podia ir pro lado do mestre, não ser companion do mestre. Não tô dizendo que isso vai acontecer, mas também não estou dizendo que não vai. Olha...
Eu acho que assim, esse trailer que eles foi tão ressonam curtinho, que eles ressonam bem, isso é real. Exato. Mas assim, eu não sei se ela vai trair a doutora, ou vai fingir que tá traindo a doutora pra poder ajudar. Pode ser que ou sim. ele tá ajudando dessa vez também. A Yas, ela ganhou um caráter muito heróico ao longo dos anos, né? Sim. Inclusive em Flux ela está muito porque bem ela teve nesse que viver sentido. sem a doutora um tempão e tal. E inclusive em Flux houve um crescimento da personagem da Yas. Nesse sentido dela ser uma heroína, dela se virar bem sozinha. Então eu acho que Doutora está em boas mãos. Sim. Né? Caso haja algo mais complexo aí. O trailer é curto, gente. Não entrega muita coisa. A gente não consegue... Por exemplo, a gente viu essas pessoas, mas eu tenho certeza que Joe Martin estará lá neste episódio. É uma coisa que eu sempre comento, assim. Quando eu reviso qualquer coisa, não só Doctor Who, eu falo isso muito em Power Ranger também. Se eles estão liberando isso no trailer... Imagina o que vem por aí. Significa que tem muito mais coisa. Porque se o que eles estão julgando que é ok contar, imagina o que eles estão segurando. Escondendo. Ainda mais na era do Tibnon, que é um cara que segura muito as coisas. Nossa, pra caramba, gente. Por exemplo, a gente tem uma outra coisa também que tem nesse trailer, e não pode deixar de falar, que é a volta aí do Cyberman ali de Vila Deodati e tal. O Cyberman quebrado. O Lone Cyberman. Isso, o Lone Cyberman. A gente tem Dalek também. Então eu a gente acredito, tem a tríade, né, dos vilões Mestre de Dalek e exatamente, Cyberman. Eu acho que vai ser alguma coisa tipo o Lone Cyberman querendo armar contra a doutora por uma vingança e talvez o mestre se alia a doutora, porque a gente tem que lembrar... jogo, né? A gente tem que lembrar que o mestre deu uma sacaneada nesse Cyberman, porque ele fez aquela raça de Cybermestres. Isso mesmo. E ele meio que puxou o tapete desse Cyberman. Então, sim. talvez seja uma coisa assim, o Cyberman tá atrás do mestre, e o mestre pede arrego pra doutora, alguma coisa assim. E aí ele vai ser um aliado de e aí ocasião. no processo... Quem vai se fuder vai ser ela. Ela que vai acabar regenerando, exatamente. Olha, ia ser legal se o mestre regenerasse junto, os dois. Pá! Já pensou? Que legal! Uma regeneração dupla. Ia ser poético, cara. Queria, Tibnon. Você só tem mais uma chance de nos impressionar. Esse mestre, ele tem uma relação muito próxima à doutora, né? Porque ele que revela o é uma das melhores segredo. Duplas, né? Jory e Sasha, ó. Ele revela o segredo pra ela da Timeless Child. Então, assim, é uma... Mestre e doutor sempre se dão... É uma relação muito legal, assim, de você ver. Não gostosa, que seja saudável, né? Mas não uma relação gostosa de assistir. Mas eu acho que de todos, esse é um dos mestres que é mais amarrado a essa doutora. Eu acho. Tudo bem. O do Delgado tinha um lance que ele foi o primeiro. Era super também. Ele ajudava pra caramba, era ajudado, sacaneava o doutor, mas eu não sei explicar direito. Mas esse mestre e essa doutora, eles andam muito sincados o tempo todo. Bastante. Quase como Pertwee e Delgado. É meio por aí. Eu acho bem consistente. A Missy, na verdade, talvez seja bem injusto falar isso, porque a Missy com o 12 também era muito 12, bom. Enfim, não tô dizendo que é uma dupla especial, mas assim... Não é uma competição. Não é uma competição, mas eu acho que esse mestre e essa doutora são muito ligados aí, muito por conta das revelações dos segredos, eu acho. É isso mesmo. Mas enfim, certeza. Isso é uma coisa que só... Tem chão ainda. Gente. Ainda no tema desse podcast, tem água ainda, hein? Tem água pra rolar ainda. A gente tá esperando que isso ocorra por volta de outubro, mas nenhuma data definida por enquanto. É o especial do centenário do BBC. Que acontece durante o mês de outubro. É só a gente trabalhar com o dia do centenário. Eu tô chutando que vai ser exatamente nesse dia. Né? 18 de outubro, mas não sei. Pode ser outro dia também. Se for 18 de outubro, é bom que tá... Não tá próximo, tá longe pra cacete. Não, mas é isso, gente. Mas pelo menos a gente sabe que não vai ser no fim do mês, vai ser no meio, tentando ver o copo meio cheio. Já que a gente tá falando de água ainda nesse podcast, eu não sei. Pois é, né, gente? Mas enfim, cara, gostei. E aí estamos nos aproximando no fim da era Tibnon. É uma nova era que tá pra chegar, uma era que tá indo embora, mas é o que a gente sempre fala aí. Falamos há 10 anos já sobre isso. Doctor Who é sobre mudança. Na verdade, 10? Já tá indo pra 11, Tá indo pra 11. Já quase há mais de 10 anos isso. Que estão falando disso. Doctor Who é sobre mudança, sobre você aceitar a mudança no sentido amplo da palavra, né? Desde mudança todos os âmbitos. Narrativa, de elenco, de feeling, de storytelling, exato. Então, assim, é normal a gente tá... por exemplo, quem não gosta da doutora tá comemorando, mas sempre rola um... mas gente... Então, assim, se você tá feliz, é normal você estar feliz com a mudança dessa doutora. Se você tá nessa fase do luto de puta, eu não queria que ela fosse embora... Até porque a gente começou a ver a personagem ficando muito melhor já no final. Sim. É válido também. E assim, mas Doctor Who é isso, cara. E a gente vai entrar numa era nova que a gente vai passar por isso de novo quando mudar de doutor e... isso é ser fã de Doctor Who, né? Essa é a vida. É a essência, entendeu? Pois é. E o que também é essência
especial aqui da BRCast é dar nossas notas. Vamos dar a nota aí de Hartnell ao Whittaker enquanto a gente pode, né? Porque logo menos já vai ser Hartnell ou alguma outra coisa. Pois é, inclusive dizem por aí que o anúncio de 14º ou Muito 4º obrigado. está próximo, segundo matéria da BBC oficial. Tá chegando, Tá exatamente. chegando a hora. Então logo, no dia desse review, a gente vai ter que fazer um podcast e dar a nota de Hartnell até essa pessoa nova. Exatamente. Então enquanto a gente ainda tem a Jodie pra usá-la como régua, de Hartnell ao Whittaker, qual a sua nota pra Legends of the Sea Devil? Vou dar um Tenant pra Legend of the legal, Sea Devils. legal, okay. Assim, de novo, Próximo. gente. Episódio gostosinho de assistir, divertidinho, teve as sacadinhas, foi legal. Mas assim, não é o centenário, não é o especial 50 anos. Da BBC, né? Não é um grande finale. Foi só um especial, foi gostoso, foi divertido. E é isso. Foi bonito, foi válido. Foi gostosinho e é isso. Fred Pavão, sua nota? Eu vou embarcar aí com você nessa. Oh! Não vou dar 10. Quando eu terminei o episódio, eu já tinha já a nota na minha cabeça. Eu vou dar um mãozinho. Eu vou dar um 10,5. 10,5. Por quê? Eu gostei do episódio. Vocês viram no review que eu não tenho nenhuma crítica pesada do episódio. Mas a edição me sacaneou um pouco. Eu achei. Edição, né? Fez tudo ficar muito corrido. Também achei. Mas, assim, A corrido gente como entende, for, né? corrido como for, teve esse Devil voltando, eu fico muito feliz. Mas é aquilo, é um episódio de... O lance dos piratas chineses é legal pra caramba também. Muito legal. O elenco de apoio é incrível. Mas, por exemplo, eu queria ter visto mais deles. A gente não viu tanto deles, né? Queria ter visto mais também. Pois é. Ficou faltando. Mas, de novo, isso eu acho que é uma nota que tá sendo puxada um pouquinho pra baixo, não tanto, né? 10.000 não é uma nota super baixa. Não, é baixo. Por conta dessa edição meio faulty, assim. E por conta melhor. de um especial, eu esperava pelo menos 1 hora. Quando eu vi que era 47 minutos, eu falei, poxa, é pouco. E assim, eu sinto que esse vai ser um especial que vai na cauda longa, assim, daqui a uns anos. Ao longo do tempo. O pessoal não vai lembrar muito dele, justamente porque ele foi corrido e porque ele vem imediatamente antes do grande especial do centenário da regeneração. É isso. Então talvez ele fique meio relentado. Fica esquecidinho. Vire um Voyage of the Damned aí da vida, sabe? Não é ruim, mas não é primordial, né? Mas foi legal, assim, foram 45 minutos divertidos. Foi bacana. Que renderam nossa média, eu vou puxar um pouquinho pra cima, porque eu tô no espírito de Páscoa ainda. Ok. 10,5 de 13, mãozinha de Whittaker Isso. para Legend of the Sea Devil. Acho que tá super válido. Tá válido. Tá validíssimo. Isso, muito bom. Tava com saudade de vir revisar episódios aqui com você. É sempre bom falar, ainda mais de episódio novo. Episódio novo, que tá todo mundo no mesmo barco. Olha só. E falando aí de mesmo barco, né? Não deixe você que tá ouvindo a gente aí, sendo pelo Spotify ou enfim, por qualquer das plataformas, de vir falar com a gente nas redes sociais, né, cara? Isso. @Dr. Who Brasil. Procura Dr. Who Brasil aonde você quiser, sendo Twitter, Instagram, enfim, a rede social que seu coração mandar. Isso. Você vai lá, procura a gente, troca uma ideia, fala os seus 10 centavos aí sobre... Conversa com a gente. Pega o 10 centavos do seu balde de tesouro isso. E dá pra gente aí dar sua opinião. Preferencialmente no Twitter, eu gosto muito de ficar por lá. Eu gosto mais do Instagram, então. Então é isso, Instagram com a Thaís, Twitter comigo. É isso aí. Exato. É bom que vocês já mais ou menos sabem quem é que tá em cada rede social. É verdade. Pois é, cara. E claro, se você tá ouvindo a gente aí no Spotify, não deixe de apertar pra seguir a gente lá. Sim. Pra quando sair podcast novo você ser notificado. Isso. E se você usa aí, prefere escutar por um agregador normal ou pelo iTunes, cheque se você está sendo um assinante aí pra poder, na hora que sair podcast novo, você ser notificado na hora e já começar a trocar essa ideia aí, mesmo que de uma mão única nesse primeiro momento, que a gente fala e você escuta só, mas depois você vem e conversa com a gente também. É isso aí! Certo? Pessoas, quando der, a gente se vê, a gente volta aí, relaxa. A gente volta. Esse navio vai e volta, fique tranquilo. Gente. Mas com certeza absoluta aí a gente volta quando anunciar o Doutor Novo e também quando tiver aí o especial do centenário, né? Despedida de Jodie. Espero que não seja só uma despedida, né? Gente, eu lembro quando ela foi anunciada, é uma loucura, gente. Parece que foi ontem, Parece que foi ontem. Pois é. Mas enfim, é isso. Legends of the Devil foi isso aí. Foi um bom gostinho aí pra gente esperar até o especial de 100 anos. E também pra gente matar a saudade de vocês, certo? É isso aí. Foi muito bom revisar esse episódio de pirataria em que todos nós pirateamos pra assistir Legends of the Devil. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!